Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Felizmente. Me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e apaixonada pela ciência da psicologia. Aqui nós acreditamos que conhecimento é poder, mas o conhecimento precisa ser bem fundamentado para ser poderosíssimo. Então, nosso compromisso é trazer para vocês um conteúdo de qualidade, leve, divertido, informativo e que vai contribuir para a nossa busca pela felicidade, né? Acreditamos sim que é possível ser feliz, acreditamos que é possível contemplar o sol e entendemos que isso é um trabalho que a gente precisa aprender a desenvolver. Aqui nós te ensinamos como. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Felizmente. Doutora Mônica, seja bem-vinda, prazer estar com você aqui mais uma vez. Prazer também, Thaís. Eu sou Mônica Costa, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga e trabalho com desenvolvimento de pessoas nas organizações e me sinto feliz em estar aqui. E hoje, gente, o Felizmente conseguiu trazer uma celebridade. Ixi! Né? E eu não vou nem citar assim, eu vou ler. Né? Nosso convidado hoje é Pedro Canísio. Ele é graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Uniesp, onde realizou estágios específicos na abordagem humanista, com foco na abordagem centrada na pessoa e gestaltoterapia. Possui pós-graduação em Psicologia do Esporte e é filiado à Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Participou recentemente do 5º Encontro Norte-Nordeste de Psicologia do Esporte, realizado na Univasf, em Petrolina, Pernambuco, e do Congresso Brasileiro e Internacional de Psicologia do Esporte na Unicamp, em Campinas, São Paulo. Possui o curso de Psicologia do Futebol ministrado pela CBF. Também é diplomada em jornalismo, com passagem por 4 afiliadas da Rede Globo, no Nordeste, e cobriu 3 Copas do Mundo, 2014, 2018 e 2022, as 2 últimas na versão mochileiro. Então, ele é um apaixonado por esporte e por pessoas. E nós estamos felizes em tê-lo aqui, Pedro. Eu fiz essa apresentação, mas nós queremos que você mesmo, né, se apresente ao nosso público, para a gente poder começar a bater um papo sobre esse assunto. Felizmente deu certo, né? A gente marcava, agora que deu certo. É um privilégio estar com você, Mônica, com você, Thaís, com todo mundo que está acompanhando esse conteúdo tão necessário, que promove a reflexão, o conhecimento, discussões que são fundamentais para a gente construir uma psicologia mais intuitiva, criativa e humana, né? Com a grandeza e a preciosidade das pessoas. Você falou aí sobre currículo. Eu lembrei de Jorge Ponciano Ribeiro, grande farol da gestaltoterapia. Num podcast Gestalt Paraná, que já vou indicando já, um podcast maravilhoso. Ele foi apresentado, o currículo de Jorge Ponciano Sim. Gigante. Imenso. Aí quando terminou ele falou assim, isso aí é o personagem. Eu sou filho de pessoas que construíram o chão para que eu possa continuar pisando, né? Então, achei isso lindo, transcendental. Então, eu sou filho de Dona Marina e seu William, neto de Dona Severina, irmão de Marcelo, tio de Aninha, namorado de Lunara e um ser humano em construção. Pedro, deixa eu te apresentar de outra forma. Fique à vontade. Né? Porque eu não conhecia Pedro, estou conhecendo hoje. Muito prazer. Mas eu conheci, assim, de uma pessoa que nós conhecemos, que é paciente de Pedro, que dizia assim, olha, o meu psicólogo disse isso. Thaís, está certo, o meu psicólogo disse isso, muito coerente, muito certo. Tem total razão. E essa é uma pergunta que chega muitas vezes pra gente. O meu psicólogo disse isso, está certo? E bota a gente numa saia justa danada. A resposta que eu sempre digo é assim, olha, eu preciso ver dentro de um contexto. Essa fala que você está me trazendo não me diz nada. Mas todas as falas que essa pessoa dizia assim, olha, o meu psicólogo disse isso, isso, isso. Tá certíssimo, né? Tá certíssimo, né? Então, seja muito bem-vindo a esse espaço e eu tenho certeza que aqui também você vai trazer essas contribuições para que o nosso público engrandeça com as suas direções. Sem dúvidas. É uma honra, né? Me sinto honrado, envaidecido e a gente está aqui para somar, para dar a nossa contribuição, né? E eu vou aprender muito com vocês, como aprendiz esforçado que sou, estou aqui para a gente sair com mais bagagem, com mais informação, com mais pontos e conexões que a nossa ciência psicológica produz com tanta luminosidade. Né? Verdade. Eu sempre uso o esporte como metáfora para a vida. Porque nos esportes em geral a gente percebe que as emoções, né, que os comportamentos,
que as pressões, que as manifestações de vida, elas estão presentes em todos os sentidos. Uhum. E você escolheu um lado, né, que é justamente esse lado da psicologia do esporte. Uhum. Né, psicoterapeuta e psicólogo do esporte. E daí a gente vai começar a conversar, porque como não existe dualidade entre corpo e mente, nós somos um, em termos de movimento, né, físico, para o bem-estar de um ser humano, o esporte ele tem que importância. É fundamental. Esporte é união. Uhum. Esporte é integralidade. Esporte é contato. Sim. Né? Humanidade, respeito, excelência, amizade, valores que estão intrínsecos ao ser humano. Não existem sociedades que não são competitivas. Sempre existem competições, sejam elas explícitas ou mais silenciosas. Mas estamos imersos em um universo onde a competição ela é preponderante. Mas é preciso, a psicologia do esporte tem essa mensagem, ensinar as pessoas que elas podem competir com a humanidade. Competitividade com a humanidade. Isso. Professora Kátia Rubio, que é um ser humano extremamente inspirador, uma das principais autoras da psicologia do esporte no Brasil, já tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, inclusive minhas reverências aqui à grande mestre. Ela disse que a principal missão da psicologia do esporte é ensinar o atleta que ele é humano. Mas na prática? Na prática existe uma pressão muito grande de entrechoques externos que deixam o atleta num nível, muitas vezes, de esgotamento mental. Sim, sim. Eu costumo participar de algumas palestras e a primeira indagação que eu falo, em algumas circunstâncias, é: imaginem que vocês estão em casa, que vocês não puderam acompanhar a competição do filho de vocês, do adolescente, enfim. Aí a pessoa vai, claro que você fica naquela, e aí, como é que vai ser, né? Um misto de sensações, um mix de questionamentos. Aí você está lá nas suas atividades cotidianas, a pessoa chega, abre a porta, a criança, o adolescente abre a porta. Qual é a primeira pergunta? Como foi? Ganhou. 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 Cadê a medalha? Traga a medalha. Ganhou? Cadê a medalha? Sim, sim. A pergunta norteadora é como é que você está sentindo. Qual foi a sua sensação? Qual foi a sua experiência? Herói é quem se vence. Sim. Né? Existem Herói é quem vitórias, se vence. existem vitórias que ninguém vê. As micro-vitórias cotidianas, elas são muito representativas. A coragem de ir, porque a gente não tem garantia de nada. Recomeçar depois de uma derrota retumbante, que pode ser ressignificada. Sim. Então o esporte nos ensina muito esses valores e reforça esses valores, porque é preciso compreender de forma macro que o pódio só cabe 3 pessoas. E as outras? Elas são perdedoras? É numa perspectiva reducionista? São momentos. O primeiro lugar de hoje, em algum momento ele já caminhou pelos espaços que são taxados como inferiores, mas que são impulsionadores também. Tem que começar de algum lugar, é a trend do momento, né? Tem. Primeiro você começa, depois você melhora. Primeiro a gente começa, depois a gente recomeça. Isso. Mas, Pedro, na tua experiência, tanto na parte, né, hoje como psicólogo clínico, mas a sua experiência como jornalista de esporte, você hoje tem uma leitura do quanto as emoções... Eu vou falar de um detalhe que eu não sou muito... Eu não tenho tanta competência na área esportiva. Obviamente, nada que se compare a você. Mas eu sou curiosa. Um aprendiz também. Eu sou curiosa. Né? Nós ficamos traumatizados com 7-1. Ali é um trauma, faz muito tempo, mas a gente não esquece. E daí, eu, com meu olhar de psicóloga, né, que acompanha aquela Copa do Mundo, eu senti desde o início um time derrotado. Emocionalmente fragilizado. Você fez essa leitura também? Eu acho assim que um resultado não define historicidades, histórias de vida. Esporte tem um componente no esporte chamado aleatoriedade. Claro, o componente emocional faz parte também, mas uma soma de fatores, tudo isso está implícito, né? Uma Copa do Mundo em casa, uma pressão gigante, né? mundial, uma pressão adoecedora.
em vários sentidos. Aí entram as emoções. As emoções. E naquele jogo especificamente, todos nós lembramos, né? Com muita vivacidade. Traumatizado. Foram vários gols simultaneamente. É replay, não é outro gol. É replay, não é outro gol. Nossa. Aquilo desnorteia todo mundo, sim, né? sim. A perda de referência emotiva e de senso de pertencimento, né? Sim, Houve, na verdade, um grande apagão, um blackout. isso. E de um outro lado, uma equipe que Se estava aproveitou disso, né? muito Preparado focada pra isso. e os jogadores experientes, tão experientes quanto os brasileiros, mas o 7-1 é uma marca. Mas como eu costumo dizer também para os meus atletas, para as pessoas que eu tenho o privilégio de compartilhar, Rogers fala que psicologia é um encontro entre iguais, isso é muito lindo. Verdade. E a gente precisa resgatar a ternura da psicoterapia, o contato, o respeito, o olho no olho. Esqueci o que eu ia falar. Não, mas se um atleta... Não, eu ia falar Rogers, Não, foi? você Puxou falou por que, ele, né? Você falou que... Corta a produção. É a questão do outro time que estava preparado para, isso, né? eles estavam Brasil preparados emocionalmente. Teve e um apagão e o outro foi se o aproveitando outro estava do... preparado. O outro estava usando a razão, a lógica. Aham. Alemão, né? Meu Deus, eu esqueci o que eu tava Mas, falando. Pedro, você acha que... Peraí, deixa eu ver se eu lembrar para não perder o raciocínio total. O que era que eu tava dizendo, meu Deus? Eu falei de 7-1, aí falei de Rogers, que Isso. psicologia é um encontro... Ah, tá. Como Gente, Ro- isso já aconteceu É. comigo, mas olha mesmo, né? Com o que acontece também. Psicologia é um encontro entre iguais, isso é lindo, poético. É verdade. Então eu falo muito para os meus pacientes o seguinte: um recorte não é a globalidade das existências. Gestalt. Gestalt. Eu amo o humanismo, né? Sou apaixonado por humanismo. A abordagem centrada na pessoa é o meu referencial teórico, mas sou um grande fã também da Gestalt, de Frankl, da logoterapia e de abordagens. E não existe uma abordagem hegemônica do que a outra na psicologia. Não. O que existem são formas de ver o ser humano, Isso. de compreender o ser humano, né? São remédios diferentes, né? Isso, mas cuidando de pessoas, a ciência que cuida de pessoas. Não existe uma abordagem melhor em detrimento da outra, não. A psicologia é linda, linda e encantadora. Então não é um resultado que define o que a pessoa é. Sim. E existe muita injustiça em marcas que se colocam Sim. em pessoas que tiveram deslizes, que todos nós temos. E a gente Verdade. acaba não rotulando o momento, rotula a pessoa, né? Rotula a personalidade. Então, isso fica como uma marca sua e não como uma marca da situação. Mas eu entendi o que a doutora Mônica falou, que aquele time, que eu não lembro, mas que chegou na Copa do Mundo já com falas, com frases, com um repertório, Microexpressão. um repertório e um comportamento de derrota. Fragilizado. Isso. Talvez Agora- pela pressão, pela cobrança, por tudo Talvez. isso, né? Agora uma pergunta. Como, né, nós temos o propósito de fazer com que as pessoas invistam nelas mesmas através de uma vida feliz, você acha, Pedro, que se um atleta ele tem um acompanhamento psicoterápico, né, por um psicólogo clínico que seja, digamos assim, preparado para o desafio de um esportista, De uma atleta, ele né? tem ele tem como ter um resultado diferente? Essa questão de resultadista ela é muito perigosa, porque em alguns pensamentos que não são condizentes com a realidade, existe uma convocação do psicólogo como um bombeiro. Vai ali apagar o fogo, vai dar uma palestra ali motivacional. Motivacional é muito particular. O que motiva você pode desmotivar Sim, outras sim, pessoas. sim. Então, isso é muito individualista, né? É muito Sim. da questão pessoal. E que psicólogo vai dar resultado. E o time vai ganhar. Sim. Eu já escutei relatos de colegas, pessoas que eu admiro muito, que trabalham em clubes, que falam assim, então são pressionadas, e pressionadas pelos torcedores também. Você está aí fazendo o quê? Meu time não está ganhando. Sim. O professor João Ricardo Kozak, que também é um grande estudioso da psicologia do esporte, ele fala que psicologia não garante vitórias, mas pode explicar derrotas. A Simone Biles, Biles, né? Simone Biles. Ela trouxe uma fala de que a vitória para ela naquela competição de 2001 foi ter desistido de continuar
e ter declarado publicamente que não estava em condições de continuar com aquela competição. Ali ela disse que foi a força maior da vida dela. Então, quando a gente fala do resultado, será que você, sendo acompanhado por um profissional, você vai ter o resultado esperado? Às vezes o resultado é até esse, né? Desistir, né? Entender que naquele momento eu não estou pronto para seguir o desafio ali, né? Resultado como resultado de um processo. Isso. Exatamente. Kierkegaard fala, esqueçam a felicidade, procurem significado. Isso. O propósito daquilo ali que está envolto nessa questão toda. A vulnerabilidade é força. Brené Brown fala disso, né? A coragem de ser imperfeito, né? Amo esse livro. A vulnerabilidade é potência. Karnal fala que borrar é ousar. Somos frágeis, somos perfectíveis. Perfeição é um negócio que cansa pra danado, porque você vai buscá-la e não vai chegar lá. Por isso que é tão cansativo. Você vai se esgotar. Perfeccionismo, eu já vejo, vixe. Quando alguém fala, sou muito perfeccionista, vixe, Maria. Eu já vejo na lista dos 18 esquemas, né? Da terapia dos esquemas, Vai que cansar. são as armadilhas de vida, né? O máximo que a gente pode atingir é a excelência. Vi um vídeo do professor Clóvis de Barros Filho recentemente, ele falou, a excelência é o máximo que o ser humano pode atingir, mas não a perfeição. Somos imperfeitos, a gente está lidando sempre com nossas fragilidades e precariedades. Desistir é você respeitar, acima de tudo, o seu corpo. E isso não é sinal de fraqueza, não. Isso é sinal de autoconhecimento e de maturidade, de dizer, eu não estou bem, eu preciso me reconectar. Tem até um documentário no Netflix muito bom que fala sobre a história da Simone e como foi essa trajetória dela. Sim, perfeito. E essa fala dela de dizer, eu vou desistir. Aí também tem a Rebeca, que fala da importância do trabalho terapêutico para ela poder vencer os desafios do esporte competitivo. Desde o início, ela acompanhada no Flamengo, que é o clube dela, desde o início, ou seja, na iniciação esportiva, ela foi acompanhada, foi psicoeducada. Sim. E ela dá entrevistas com uma lucidez Preparada, né? inspiradora. Ela diz, eu não tenho que... Recentemente, depois da Olimpíada, eu não tenho obrigação de conquistar, né? Eu vou lá fazer o meu melhor. Quer dizer, ela não traz essa sobrecarga emocional. Ela sabe lidar muito bem porque foi psicoeducada, desde os primeiros passos, a saber conviver mais harmonicamente com as emoções. Sim, e você está dizendo, Pedro, que a gente também precisa psicoeducar os nossos familiares, né? Quando você diz qual é a pergunta que você faz quando o seu filho chega em casa. Eu estava lhe dizendo antes que a minha filha começou a competir ginástica rítmica o ano passado. Foi a primeira competição dela aos 10 anos. E a treinadora chegou e disse assim, para estimular, Isabela, volta com a medalha. Nossa, isso foi um grande sofrimento, né? E ela passou um mês treinando para essa competição e eu dizendo assim, Bela, o seu sucesso é você entrar e fazer a sua série no que você conseguir. Esse para você vai ser a sua medalha. Você não precisa de medalha. E a gente foi entendendo o esporte depois dessa primeira competição que seria impossível ela conseguir uma medalha. Mas a gente, às vezes, traz falas que cravam na cabeça dessas criaturas, cria uma visão de túnel ali e eu adoeço emocionalmente. Mas no esporte, como na vida, a gente percebe que essa cobrança de performance, ela se dá, inclusive, foi um dos temas do nosso último podcast. Sim. Né? Você tem que ser melhor nisso, você tem que ser o melhor profissional, você tem que ter o melhor corpo, você tem que ter o melhor casamento, você tem que ter a melhor família. E as pessoas, principalmente por causa disso aqui, né? As vidas que são mostradas no Instagram, que muitas vezes não são vidas reais. Na maioria das vezes. Todas fictícias, as vezes, ilusórias. Né? E aí, Todas o as esporte vezes. também tem isso. Né? Você quer cobrar, seu filho faz, sei lá, vôlei, faz ginástica rítmica ou qualquer outro esporte. Aí o pai tem aquela, o pai, a mãe, né, os pais, têm aquela necessidade deles de ver os filhos superarem os outros. Né? Já é o quê? Um caminho para o Enem. Que aí no Enem também acontece isso. Aí na faculdade também acontece isso. Aí depois, quando se profissionaliza, também acontece isso. Ou seja, você está sempre numa escalada que assim, a gente tem que observar os dois lados disso. Porque verdade. é positivo por um lado e é extremamente exaustivo por outro. Não é verdade, Pedro? São polaridades, assim. As crianças, elas não podem perder o espírito brincante. As crianças precisam brincar. E elas, às vezes, têm uma rotina tão intensa que a brincadeira
ela começa a ficar cada vez mais secundarizada. São muitas atividades durante a semana, a criança às vezes não tem tempo para expor a sua verdadeira essência. Sim. Eu falo muito com os pais, e os pais eu tenho certeza que eles dão o melhor que eles podem dar. Sim, sim. Com toda a força, de uma forma visceral, com amor, com cuidado. E é natural não perceber alguns comportamentos, porque eles querem tanto o bem dos filhos que isso fica imperceptível pela sociedade contemporânea. Cegam, né? Pela sociedade contemporânea e competitiva que a gente tem. Mas eu costumo falar de uma forma muito leve e amistosa. Adoro os pais dos meus pacientes, tenho uma ótima relação com todos. Eu costumo falar, papai, mamãe, ela já tem técnico. Ela já tem fisioterapeuta. Sejam pais. Sejam pais. Sejam amorosos, acolhedores, acolham. Incentivem que as crianças e adolescentes se vençam. Sim. Isso. É o ideal do espírito olímpico, né? Quando tudo começou, as práticas atléticas lá atrás, antes dos Jogos Olímpicos do Barão de Coubertin e do fim do século XIX, o esporte era uma prática atlética onde você honrava o segundo colocado porque ele teve uma participação na sua potencialização de dar o melhor de si. Sim. E eu falo muito com os meus atletas e minhas atletas, natação, por exemplo, você vai nadar, qual o objetivo? Vai bater o tempo de quem? O meu. Seu. Isso. Então você vai competir com quem? Com você. Faça o seu melhor. Dedique-se. Não é conformismo de, não, dedique-se, se esforce, tenha disciplina, tenha envolvimento, tenha paixão, esteja nos treinos, com toda a energia direcionada para aquilo. Tente fazer o máximo que você puder, mas faça o seu melhor. Se chegar em primeiro, segundo, terceiro. Só para finalizar essa fala aqui, eu falo um bocadinho, viu, gente? Ótimo. Eu acho lindo aquela cena emblemática das corridas de rua. Maravilhoso. O povo correndo lá, principalmente quem vai numa perspectiva de saúde, de celebração, você acha que esse pessoal vai para a corrida pensando na primeira colocação, pensando no pódio? Mas de jeito nenhum, você vê a pessoa na posição 327, 598, 1000 e pouco, que eu terminei um dia desse uma corrida. Você corre, Pedro? De vez em quando. De vez em quando. Tento. Posição 700 e pouco. A felicidade desse pessoal chegando na linha de chegada, isso é esporte. Sabe? Por que eles estão felizes? Porque eles estão se vencendo. Os limites deles estão se expondo, tendo coragem de ir para uma prova. Sim. De enfrentar o cansaço, de movimentar a vida precisa de movimento. Cuidar deles, né? Que ali é um momento de autocuidado. Mas não estão preocupadas com o pódio. Eu falo muito, o topo é um lugar que ninguém vive. Vocês já viram alguém morando no Everest? Não. É um lugar gélido, inóspito. É para congelar. Ninguém mora no topo. O topo talvez você visite alguma vez, mas tem que descer ligeiro. Volta pro vale. O topo é onde você está com os pés fincados. Onde a planta dos seus pés te plantou. Esse é o topo. Ninguém vive nesse topo. É ilusório. Transforme a sua vida, a vida de quem pratica esporte, em um topo existencial. Esse é o topo. Tem um atleta que eu ouvi do técnico recentemente. O técnico falou assim, falou comigo, prepara essa menina aí para ela estar no topo, tá? Eu falei, professor, concordo, mas ela já está. Estamos no topo. Sim. Aqui é um Everest disfarçado. Então, o topo é onde às vezes está na topada também. Sim. Topada também pode ser topo. Pode ser o despertar da consciência. A angústia provoca movimentação, provoca transitoriedade. E topo é muito subjetivo. Comparação, porque são vários Everest, né, Pedro, na vida. São. Você alcança, tipo assim, Pico do Jabre pra gente. É um Everest que a gente chegou no topo. É. Aí você não para. Vou fazer após outro Everest, né? Ou a corrida que você falou. Por exemplo, eu fui convidada para uma corrida, eu gosto de correr. Aí, mas eu corro eu mesma, no Bessa. Você se vence. 3 quilômetros. Ótimo. Aí daí corro até 4. Aí um paciente meu, né, me presenteou com um kit da corrida do Laureano, que foi domingo retrasado. Aí eu falei assim, não sei se eu vou. Aí ele, porque eu digo, porque eu vou chegar por último. Aí ele, porque eu digo, porque todo mundo passa por mim na praia. Ele, não, mas não tem nada não. Aí eu me preparei,
Comprei até uma roupinha nova. Olha, se Mas interessante. não fui, Pedro, porque meu filho adoeceu. Os desafios da vida venceram. Se internou na sexta-feira, a corrida era no domingo, mas eu estava com tudo assim preparado para participar da minha primeira corrida. Obviamente que isso já me deu uma motivação para uma, eu vou me preparar para uma próxima, porque eu já estava com kit. Tipo, meu paciente me estimulou. Ele me deu de presente o kit. Olha que maravilha. Que maravilha, hein? Saiu uma pesquisa em 2023 sobre se o esporte trazia felicidade. Sim. E uma das perguntas, né, sobre a sensação de felicidade, as pessoas que fazem corrida, maratona, Sim. ciclismo, elas tiveram uma percepção de felicidade 87%. As pessoas que fazem caminhada, 21%. E aí, qual é a diferença, né? Porque você está fazendo uma atividade física, você está liberando ali Sim, serotonina. sim. É a comunhão de estar com outras pessoas, é a superação, é a meta, é o foco, é a Sim. festividade que é esse evento. Porque depois de correr, eu fiquei sabendo que tem uma festa aí Teve na uma chegada. Tem Deu celebração, elétrico. celebração. Isso. E dentro do que vocês estão falando aí, fala um pouco de história da psicologia do esporte. Norman Triplett, um americano, em 1890, no fim do século XIX, ele fez um experimento. Isso aí eu estou falando no início Sim. da psicologia do esporte, né? Lá no fim do século XIX. Qual foi o experimento do Norman Triplett, professor da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos? Ele se aprofundou na ideia de que os ciclistas pedalavam mais rápidos, que os ciclistas pedalavam mais rapidamente quando estavam acompanhados do que sozinhos, Sim, do que individualmente. Coletividade. perfeito. O contágio de estar ali com pessoas que dividem o mesmo propósito. E que estimula você a ir além, né? E além. O meu filho corre também, ele foi correr uma corrida que era cheio de rampa, como é que diz? Assim, Ladeira? De ladeira. E Lá aí no ele- Cabo Branco. Foi, ele estava chegando no final da ladeira, ele disse, mãe, eu não aguentava mais. Mas chegou um rapaz do meu lado, que eu não sei quem é, e disse assim, boy, vai, tu consegue. Boy, tu consegue, não desiste não. Aí ele dizia assim, eu não consigo não, boy. Consegue, bora, você consegue. Olha aí. E ele foi até o final, ele disse, eu não sei quem era essa pessoa, mas eu teria desistido lá atrás, se ele não tivesse chegado em mim com todo esse incentivo. Ou seja, então o esporte também afasta a solidão, né, Pedro? Esporte aproxima, esporte é reciprocidade. Esporte é uma junção de muitos valores e a busca pela melhor versão de si mesmo. Isso é esporte. Essa é a medida saudável do esporte, né? Esportividade. É você buscar sempre estar desafiando seus próprios limites, respeitando as suas zonas fronteiriças, mas compreendendo que a saúde física também vai ser beneficiada, os relacionamentos que são construídos através disso, uma nova forma de se ver no mundo, enxergar o mundo e mudar esse mundo tão cheio de significados que está sempre... chegou mensagem aqui. Esse mundo que está sempre se transformando, como Bauman fala, é um mundo líquido, sem forma. Sim. Verdade. Um mundo que muda em uma fração de segundos, e tudo pautado sobre o hoje. Sim. A vida é aqui e agora, futuro é enigmático, a gente não pode alcançar. Passado é uma referência, mas a gente não está mais lá. Sim. O aqui e agora é a única potência que temos para desenvolver múltiplas habilidades cognitivas e emocionais. O depois também é sobre agora. Sim, Tudo é sim. sobre agora, inclusive o depois. Sim. E Verdade. você estar presente no... E detalhe, você praticar esporte em uma academia, seja lá a Sim, modalidade sim. que for, esteja presente nos lugares. Que é difícil hoje a gente ver isso, né? Porque você vê tanta gente com celular ali, eles estão em outro Outra lugar. vibe. Eu, quando mexo no celular e às vezes eu me perco nele, eu digo, eita, me perdi em Nárnia, estou em Nárnia aqui, né? Então você vê na academia muita gente que não está ali naquele lugar. Ele está realmente em Nárnia, se perdeu em Fazendo Nárnia também. selfie, não é? Ou então mandando mensagem. Então não tá se... Desconectado com o presente e com a sua presença Eu acho mesmo, né? interessante com o corpo, né? Conectado, quando você está conectado com o corpo e com o seu pensamento, né, você percebe que o esporte cura. Porque existe uma promoção de cura quando você está conectado com você.
A doença, ela é uma consequência de uma desconexão. Porque você altera seu metabolismo, você baixa a sua imunidade, né? Você altera os hormônios, né, que são liberados na nossa corrente sanguínea. Então, assim, se você, através do esporte, eu faço muito isso. Eu comecei a fazer um crossfit, que é para matar, né? Aí eu pensei, por que eu estou fazendo isso? Porque eu fazia um negócio bem levezinho. Mas eu gosto muito da personal e ela me convenceu. Aí eu comecei a fazer, tipo, e é ótimo. Mas eu comecei muito, porque tu sabe que crossfit é para matar, né? Puxado, é bem puxado. Aí eu pensei assim, correndo, que eu gosto de correr, eu disse, por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou pegar aquela bolinha pesada? Aí eu digo, eu tenho que ter 4 propósitos. Aí eu pensei nos 4. Primeiro propósito, eu quero ter mais resistência. Segundo, eu quero ficar mais forte. Que o nutrólogo disse que eu preciso ficar mais forte, densidade óssea. Uhum. Terceiro, eu quero ficar definida, né, e tonificada. Aí toda vez que eu estou sofrendo na academia, eu digo forte, resistente, definida e tonificada. Autodiálogo. Então, focada no Conversar com você propósito. mesmo. Exato. Você acha que um atleta ou uma pessoa que gosta de esporte, feito eu, Uhum. né, assim, de maneira informal, eu não sou esportista, eu sempre Amadora. gostei. Eu sou amadora. Precisa também definir objetivos. Sempre. Metas são importantes. Agora eu fiquei preocupado quando você falou que você está fazendo crossfit, que é para matar, olha, que seja para viver. Que seja para viver. Significa essa fala. Eu fiquei preocupado aqui. Claro que é uma brincadeira. Mas assim, você falou Mas de não celular. é pesado? É pesado, é puxado. Nunca fiz, mas é puxado, eu vejo. É puxado. Pessoas tirando muitas selfies com o selfie totalmente fragmentado, né? Sim. Que elas não estão ali, elas estão apenas presencialmente, corporalmente, mas numa visão de integralidade, Sim, sim. conectados em outro lugar. Sim. Então é preciso também ter engajamento e senso de presença. Ótimo. Estar nos lugares, vivendo intensamente os lugares, vivendo intensamente as pessoas, porque a vida é agora. A vida, Sem dúvidas. ela passa pelo agora, como eu falei há poucos instantes, inclusive o que está por vir. O que está por vir gera o quê? Conteúdos ansiogênicos, né? Mas você tem domínio sobre isso? Tem? Não tem. E eu sempre digo no consultório, Pedro, quando eu gosto de dizer assim, sabe aquela passagem da Bíblia, Deus dá o frio e dá o cobertor? Quando ele dá o frio, o cobertor vem junto. Mas ele não vai dar o cobertor antes, enquanto está quente, que não precisa disso. Então, quando você está vivendo uma situação, até situações extremamente dolorosas, perdi uma pessoa querida, passei por uma derrocada financeira, na hora que você está vivendo aquela situação, você vai encontrar recursos, seja de pessoas, psicológicos, vai vir recursos para você lidar com aquele frio, mas não vem antes. Então, você ficar hoje pensando no futuro, catastroficamente, achando que hoje você vai se preparar para aquele momento, na hora a solução chega, na hora as pessoas chegam, na hora o socorro chega. Não chega antes, porque você não precisa daquilo ali. Aí hoje eu disse uma paciente muito preocupada com as metas, eu disse, olha, a meta é assim, eu tenho uma meta de melhorar minha saúde. Essa é a minha meta do ano. Aí, diariamente, eu cuido da minha alimentação, do meu sono, da minha hidratação, faço atividade física. Então, hoje, eu tenho que estar concentrada nisso. Hoje eu não vou estar assim, minha saúde, minha saúde, minha saúde. Hoje eu vou estar assim, hoje eu vou fazer atividade física. Hoje, a cada refeição, eu vou comer melhor. Hoje eu vou cuidar do meu sono. Esse é o presente. Que ele vai levar a meta, como você disse. São as pequenas vitórias do dia a dia. Perfeito. Você já se medalhou hoje, já se condecorou hoje, porque tem vitórias que você conseguiu, mas nem deu o valor que estava ali na sua frente, materializado na sua frente. Você deixou passar. Veja as vitórias, as pequenas vitórias, que ninguém vê. Que ninguém vê. Caio Abreu, escritor gaúcho. Caio Fernando Abreu, se eu não me engano. Vou chamar de Caio Abreu aqui. A edição vai me dar uma forcinha. Caio Abreu mesmo. Fernando Abreu, Caio Fernando Abreu, né? Ele fala que felicidade sem plateia dura mais. E a gente hoje tem uma exposição exagerada na rede social, né? Que às vezes é ilusória, como vocês falaram. Sim. Também no esporte. Em alguns momentos, atletas totalmente devastados, mas postando uma felicidade que não condiz com o que eles estão vivendo. Sim. E o esporte também resgata. Eu, particularmente, tive uma depressão em 2020.
Nunca falei sobre isso publicamente. Agradecemos a confiança aqui, infelizmente. Faz parte, isso faz parte. A gente tem as nossas fraquezas também. E eu sou karateca, eu sou faixa marrom de karatê. E eu, praticando o karatê nessa época, o karatê me resgatou. Sim. O esporte me deu um sentido. Porque eu tinha aquele desejo de, por mais difícil que fosse a circunstância, mas eu estava motivado para praticar mesmo. Quando eu estava naquele habitat natural, eu esquecia do lamaçal. Aquela foi sua interno. boia de salvação, né? Até um momento que eu comecei a brincar na lama. A gente também pode brincar na lama. Fala um pouco sobre essa sua fala, é muito interessante. Brincar na lama. Brincar na lama. Eu já ouvi de alguns pacientes falando sobre que está no fundo do poço. Né? Que o fundo do poço também pode ser impulsionador, né? Sim, sim. O fundo do poço pode ser uma fase que pode projetar outras muito mais conscientes, que talvez se você não fosse visitar o fundo do poço, não conseguiria enxergar. Sim. Aí um paciente uma vez falou assim, Pedro, eu estou na lama. Eu estou na lama. Eu falei, explique mais, tente expor melhor esse sentimento para que eu possa entender com outras palavras. Ele falou, eu estou na lama, eu não consigo me levantar, eu me vejo sujo, eu me vejo sem forças para levantar porque eu estou escorregando. Conversamos um pouco mais e até que eu falei, a lama também pode ser muito divertida. A infância de algumas décadas atrás nos mostra isso, que brincar na lama. O fundo do poço, ele tem o seu caráter educativo também. Ele tem o seu caráter de renascimento e a gente consegue renascer na mesma vida. E a gente quer correr tão rápido desse lugar, né? Que é tão educativo. Não quer parar para brincar, para entender, para conhecer. A gente quer correr dele. Tatear. Onde é que eu tô? Sim. E assumir responsabilidades de escolhas que não foram assertivas em algum momento. Não existe escolha certa. Existe a escolha genuína. Genuinidade, que Rogers fala tanto. Autenticidade. Sim. Com o repertório que você tem, você fez escolhas. Se essas escolhas não foram corretas, nem potentes, não atenderam às suas expectativas, como é que você vai se culpar se você não tinha a sensatez que tem hoje? Então tem que se desprender. Eu também, particularmente, já tomei muitas decisões erradas e que bom! Agradeço ao universo. Como diria Rubem Alves, eu sou o que sou porque tudo que eu fiz na minha vida deu errado. Sim. Rubem Alves, sou fã. Maravilhoso. Super fã. Eu sou o que sou porque tudo que eu fiz na minha vida deu errado. Olha que frase linda, gente. Que frase, sabe, que toca a alma. Sim. E libertar tanta gente também, Libertar. Você tentou. Isso mostra a essência. A tentativa é uma intencionalidade de quem tem coragem. E coragem é ir com medo mesmo. Coragem é ir com medo. Professora Eu digo que o corajoso é o medroso. Não pode ter coragem se não tiver medo. Eu morro de medo de andar de elevador, mas vou. Fui corajoso. Isso. Mas se eu não tenho medo de andar de elevador, precisa da coragem? O corajoso, ele é um grande medroso em ação, que não foi paralisado. Como diria a professora Rosângela Vieira, que é psicóloga do esporte Recife, que eu tenho um carinho imenso, em um congresso lá em Petrolina, na Univasf, ela falou, tenha medo da minha coragem, viu? Você está me mostrando uma vertente sua, Pedro, muito interessante, que é um aspecto que eu abordo muito com os meus pacientes, que é a questão da nossa fragilidade. Né? Você está colocando a força da fragilidade na sua fala. Sem dúvida. E eu acho isso muito interessante porque eu percebo que as pessoas elas têm muita vergonha, no sentido da emoção vergonha, de se demonstrarem frágeis num mundo tão competitivo. Mônica, existe uma beleza estética na fragilidade. Uma obra de arte. Os junguianos falam que a vergonha é o pântano da alma. Mas dá para colocar a bota e atravessar o pântano. A gente vai sempre ter a escuridão, né? A escuridão ela vai fazer parte. Mas a luminosidade também é uma potência. Como o Rogers fala, a questão do florescimento, né? Que ele viu lá no porão, a visão dele... que é também muito poética, Rogers viu lá no porão um nascimento de vida, né?
né, da batata lá do porão, através de um raio de sol que entrou num minúsculo espaço de um lugar totalmente escuro. Eu gosto dessa reflexão. Lindo. É pela brecha que a luz entra. É pela Tem brecha que a deixar luz entra. brecha. Resiliência é a flor que nasce no asfalto. Eu gosto muito de observar a natureza. E eu fico refletindo imensamente quando eu vejo uma flor, uma vida que nasce em um terreno completamente hostil. Sim, Tem flor que nasce no deserto. Sim. isso. Inclusive muito lindas, né? As flores do Lindas, deserto. lindas. Tem crescimento que a gente não vê, não percebe, porque tem o imediatismo. Cadê o crescimento? O crescimento é na raiz. A teoria do bambu, né? A Começa raiz, todo para baixo. exatamente, a raiz ela vai fincando, vai criando ramificações, vai se estabelecendo para que na hora do desabrochar, isso você tenha estrutura para lidar. Sim, sim. Inclusive com os ventos e as tempestades. Com que as ondas derruba gigantes. a raiz fraca. Mas a raiz fortalecida que a gente não vê, Isso. ela não derruba, né? E que características precisamos desenvolver para essa leitura de nós mesmos acerca das nossas forças e fraquezas? Aceitar, compreender, identificar e mudar. Lembrei de você, professora Rosângela. Pode repetir, Pedro, aceitar. Aceitar, identificar, compreender e mudar. Brigar com emoção Não dá, né? é inútil. Tem que aceitar a emoção, abraçar a emoção, Isso. ressignificar, traduzir e entender que ela tem algo a nos dizer. A Que tristeza. a gente não é a emoção, Claro. né? Acho que Ela está acontecendo, né? Ela é momentânea. Isso. né? Isso. Ela é momentânea. A tristeza tem o seu papel. Sim. Vocês celebram imensamente e refletem sobre a vida na alegria? Brincando o carnaval. Vou pensar agora aqui a tristeza que nos faz entender os subtextos. Sim. É a tristeza que vai te levar para esse lugar. Uhum. Ou seja, a tristeza é educativa também. Verdade. Todas são, né? A culpa. Por isso Às que a vezes geração- você tem um comportamento, se você não tivesse a culpa, você estava ali num comportamento inadequado, a culpa está te dizendo assim, não vai por esse caminho, muda a rota, que esse caminho não é bacana, magoa as pessoas, magoa você. É um sentimento importante de você ter para poder lhe dar direção dos seus princípios e valores, né? Verdade. Eu quero até sugerir um palestrante que foi meu professor, Alfredo Simonetti, Uhum. que para mim é um dos maiores psiquiatras do Brasil, né, se não do mundo, e tem uma palestra dele que chama-se A Invenção do Remédio. Né, que obviamente que nós que somos ciência também, nós precisamos testificar a importância da evolução da farmacologia. Né, a ciência enquanto, digamos assim, descoberta de meios de prolongar a vida humana, né, de uma vida de qualidade. Mas a gente vê que hoje, usando essa fala de vocês, muita gente tenta se entorpecer de medicamento. Eu não sou de forma nenhuma contrária, né, ao uso de medicamentos, quando necessário. Eu acho, inclusive, que a gente tem que buscar recursos para a gente se tratar. E se a medicina oferece esses recursos, eu tenho que aproveitar. Agora, eu percebo um exagero do tipo assim, não, eu quero tomar um antidepressivo que é para eu não sentir tristeza, sabe? E não é por aí, porque a tristeza, como você disse, Pedro, tem um lugar, até no filmezinho Divertidamente 2, que é uma obra de arte, você vê que quem foi salvar a cabecinha da garota, quem foi? Foi a tristeza. A alegria não podia mais fazer nada. A alegria carnavalesca. Aí falou, tristeza, vá lá, né, e salve a gente. Porque aí a garota entrou em contato com ela mesma. Geralmente, eu tenho uma técnica que eu ensino e que faço, quando eu estou sentindo alguma emoção com muita intensidade e frequência, eu sempre me pergunto, o que é que essa tristeza quer me dizer? Né? O que é que ela quer me ensinar? Quais são os caminhos para onde ela quer me levar? Eu olho para ela, eu não fujo dela, eu olho para ela. Eu faço isso com a tristeza, faço isso com medo, faço isso com a raiva, faço isso com... Porque também nós temos intensidade de emoção diferente. É verdade. Por exemplo, eu não sou uma pessoa raivosa. Eu tenho pessoas que eu conheço que são muito raivosas. Tem muita, digamos assim, facilidade em despertar a emoção raiva.
eu tenho muito pouco. É muito difícil eu sentir raiva. Mas eu sou muito chegada à tristeza, por incrível que pareça. Tanto que a gente fez uma festa e todo mundo vai fantasiado divertidamente. E aí todo mundo, você vai de quê, Mônica? Eu digo, eu vou de tristeza. Eu digo, tristeza? Mas não parece com você. A moça da felicidade. Pois é, porque eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que preserva os momentos de alegria. Mas eu percebo que eu tenho muito mais atração não, facilidade, não é atração, de sentir emoções tristes do que sentir emoções raivosas. A raiva não me pertence. Né? E tem outras emoções que na verdade é um portfólio. Sim. Então, a emoção, ela também tem a predisposição de cada um. Aí vai de acordo com a genética e experiência, né? Questões ambientais também. Isso, exatamente. Às vezes você tem uma inclinação que o outro não tem. E doutora, você falou a questão de entorpecer, né? Até para situações normais da vida. Eu já recebi um paciente que disse assim, venho aqui porque eu estou muito adoecido, não estou conseguindo pensar, não estou conseguindo comer, não estou conseguindo dormir. Aí eu, né? O que tem acontecido alguma coisa na sua vida? Me divorciei tem uma semana. Criatura, que tu queria estar sentindo o quê? Né? Tu precisa estar sentindo essas emoções para tu reorganizar a tua vida. São desconfortos, são sensações. É uma bagunça que vai te levar naturalmente a uma reorganização. Então, não tem como fugir. É o fundo do poço, né? Que o Pedro falou, né? Isso. Agora, Pedro, eu queria fazer uma pergunta a você. Manda. Você falou do karatê, né? Como um grande aliado lá no seu processo de tratamento. E a gente teve agora o caso do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, da que internação, está, né? Mas que já no momento passado viveu um processo depressivo e encontrou no esporte, jiu-jitsu, MMA, na luta, no boxe, né? Encontrou no esporte uma resposta terapêutica. E a gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu vejo muito isso no Instagram, eu respondo todas elas com um pouco de raiva, né? Estou fazendo terapia na academia, estou aqui na minha terapia, no beach tênis. Aí eu boto assim, gente, isso é terapêutico, não é terapia. Porque às vezes a gente utiliza da atividade física, do esporte, como um espaço de fugir das nossas emoções. Eu não estou bem, aí eu vou para aquele lugar, vou performar naquele lugar, né? E eu vou retardar, inclusive, o processo de cura, necessário, porque eu fiquei fugindo da minha emoção através dessa intensidade do esporte. Naquele momento me deu uma válvula de escape, uma boia, mas não me tirou do fundo do poço. Então, quando essa boia deixou de ser tão significativa, eu estava lá no mesmo lugar, né? Porque a gente vê que utiliza como um substituto para a terapia, para o tratamento, o processo de lidar com o que me levou para essa depressão, o que me levou para esse estado de ansiedade, minhas crenças distorcidas, minhas relações disfuncionais. Então, às vezes, eu vejo que existe essa distorção. Né? A gente muito indica atividade física. Eu acho que não tem um paciente meu ou uma sessão que eu não diga assim, tá fazendo atividade física? E essa semana você foi? Você foi quantas vezes, né? Acho que a pessoa diz assim, tu é psicóloga ou tu é personal? Porque a gente vê que isso faz parte, mas não é a terapia, né? E a medicação, ela é importante para que a resposta do paciente seja melhor, né? E necessária em alguns momentos. Mas é possível também trocar a química medicamentosa, né, onde é possível fazer esse tipo de intervenção. Pela bioquímica natural do organismo, os hormônios da felicidade. Tem um livro do Nizangonais e Arthur Guerra. Arthur Guerra é o psiquiatra do Nizangonais. Eles escreveram um livro juntos falando sobre um processo. Assistimos uma palestra com ele. Você aguenta ser feliz. Você aguenta ser feliz. E o Arthur, que é psiquiatra, ele sempre orienta todos os pacientes para que eles possam praticar esporte. Encontre o seu esporte. Mas também vá ao seu psiquiatra. Também, faça a sua terapia. Claro. São complementares. Isso. É a interdisciplinaridade. A psicologia do esporte também é multifatorial, né? Multidisciplinar. É a junção de vários saberes para que as pessoas consigam transcender esportivamente e humanamente. E que o sofrimento ele seja validado, ele seja compreendido e que as mensagens implícitas nesse sofrimento ganhem uma nova dimensão. Uma nova dimensão. A Gestalt fala muito sobre isso. Não é por quê, é para quê.
para quê? E como eu falei, né, em respostas anteriores, compreender que nós temos uma parcela muito grande de responsabilidade naquilo que aparentemente foi frustrante, mas com o tempo ele vai ter um olhar progressista. Sim, sim. Perfeito, verdade. Pedro, esses atletas de alta performance, tipo Cristiano Ronaldo, né, extremamente competitivo, você pensa o que sobre um perfil como o dele? Qual o perfil dele, hein? Ele é extremamente competitivo, ele treina o tempo todo. Alto rendimento no ápice, ele assim. se acha o melhor, né? Eu sou o melhor atleta do mundo. O melhor jogador do mundo. Falar à distância é sempre uma impressão muito... Você acha que ele é narcisista? Nem sempre. Não podemos falar A gente isso. percorrer esses caminhos é muito assim, não há um conhecimento da pessoa em si. Sim. E a questão midiática, Sim. ela ofusca É verdade. a intimidade, né? Sim. Não dá para Mas é Essas saber com fatias, precisão. assim, essas peças do quebra-cabeça toda solta, não dá pra você dizer Mas que é bom desenho para a vai formar, saúde né? dele. Penso que o atleta de alto rendimento global, ele tem um grau de influência muito grande Então vamos falar de quem já morreu? nas novas Ayrton gerações. Senna. Ayrton Senna era perfeccionista, né? Ele ia em busca dos detalhes, né? Da alta performance, de superar a si mesmo. Eu que assisti o filme, e eu sou fã dele, Também. né? Ele, tipo, não aceitava o segundo. Ele sempre queria ser o primeiro lugar. É sofrido isso, não é não? É sofrido. Não dá para ganhar sempre. E quais foram os ganhos das perdas? Boa pergunta também. Senna, ele é um personagem que ele é heroicizado, porque na condição humana ele transcendeu e deixou suas marcas na eternidade. Existe uma grande diferença entre idolatria e heroicização. Idolatria pode ser passageira, momentânea, mas deixar marcas na eternidade é que faz de um atleta uma visão heróica de tudo que ele construiu. E ele é isso. Deixou marcas para a eternidade. Mas e o sofrimento que ele, muitas vezes, em algumas falas, ele transmitia um certo sofrimento pela alta exigência exacerbada. Eu percebi isso. Morreu cedo, olha a forma que Não, morreu. mas ele morreu porque foi um acidente, né, Thaís? Um acidente. Dentro do Foi seu com espaço de 34 trabalho, anos, né? né? Um Não foi acidente. sustentável o processo de vida, né? Não existe atleta bom sem uma pessoa saudável. Eu acho que a gente pode resumir Mas ele nosso se preocupava, encontro hoje inclusive, assim. porque, por exemplo, ele teve o Nuno Cobra, né? Que era o Preparador físico. preparador físico, que inclusive eu li o livro dele, que ele falava sobre alimentação, sobre... Ayrton Senna se preocupava com tudo, né? Com todos os detalhes, para ele ter, muitas vezes abdicava das noitadas, que imagine uma pessoa com porte e o status dele, quantos convites não recebe, né? Para festinhas noturnas. Tem, é verdade. Pois é. Mas assim, na minha forma de pensar, a gente deve compreender o atleta longe dos holofotes. Sim. Porque o personagem que está diante das câmeras nem sempre reflete o que existe quando as lentes não estão direcionadas para você. Me Isso lembrei de uma música, Ah. não leva o personagem pra cama, pode acabar sendo fatal, né? Isso aí, em outras palavras, significa que aquela pessoa que eu admiro, ele é um ser humano igual a mim. Claro. Né? Que tem forças e fraquezas, e que Claro. tem crises e tem poços, né? Nós temos Meu nossas Deus, dores claro, psíquicas claro. também, nós Óbvio. como psicólogos. Mas as temos nossas pessoas dores precisam psíquicas. entender isso. E Às nós vezes, quando eu estamos aqui. compartilho com o paciente uma situação assim, uma vulnerabilidade, uma situação que eu vivi difícil, eu achava que você não vivia isso, Thaís. Uma vez eu fui dar uma carona a um paciente tava na porta. Heroinização, né? Heroinização. Heroicização. Aí eu disse, ele disse, Heroicização. eita, eu vou pegar uma carona com você. Eu queria saber como era a vida de um psicólogo. Eu digo, igual a sua, cheio de altos e baixos, né? Aprendendo todo dia, vivendo, errando, acertando. Em Isso. busca de um desenvolvimento do jeito que você está ali comigo, em busca de um desenvolvimento. Isso. A gente não pode passar essa ideia de curador saudável, né? Olha, eu cheguei no ápice, agora eu estou lhe ensinando que eu sei de tudo. Não, a gente está aprendendo junto, né? Exatamente. Muitas vezes a sua dor também é minha dor, e aquilo que eu estou estudando serve para mim, serve para você, e a gente vai crescendo assim nesse lugar. Até porque a gente não cura, a gente cuida. Isso. A gente cuida.
a gente acolhe com empatia, autenticidade, consideração positiva e incondicional, buscando a congruência das pessoas, que é a conexão do eu ideal e o eu real também. Sim. Né? A Rogers, eu sou apaixonado por Rogers. Tem outra fala dele muito linda que ele diz assim: enquanto as pessoas veem a semente, eu já vejo a flor. Isso é muito forte, isso é muito bonito. Mas não há mudança indolor, gente. Toda mudança dói. E deixa marcas bem profundas. Guimarães Rosa dizia que a vida é um constante rasgar-se e remendar-se. Valorize os rasgos, valorize os remendos. Tem uma técnica japonesa chamada kintsugi. Como é essa técnica japonesa? Sou um grande fã da visão de mundo dos orientais, né? Do equilíbrio, né? Do equilíbrio psicoemocional. Nós somos seres biopsico, socioculturais e espirituais também. Não numa perspectiva religiosa. Sim. Numa perspectiva de espiritualidade, que é o além de mim. Uma questão metafísica. Professor Daniel Zani, aprendi com você. Vi no podcast lá. Então, essas questões precisam ser vistas. O kintsugi, por exemplo, qual é essa arte japonesa? É você unir peças quebradas com ouro, com pó de ouro. E ela vale muito, muito mais. Ela vale muito mais. Não esconde as imperfeições. Valoriza as imperfeições. Inclusive. Literalmente juntar os cacos. Junta-se os cacos e dá uma nova camada de dignidade. Aí você vê lá que está quebrado, que foi feito um reparo ali. Mas a imperfeição, ela ganha tons dourados, ela ganha uma nova preciosidade, que a gente veja esses cacos quebrados dessa forma. Que consiga a gente colar desse jeito, né? Colar com respeito à própria história que foi desenvolvida. Sem brigar com a própria história e, como diria Jorge Ponciano Ribeiro, se encantar. Perfeito. Encantamento, autoencantamento. Eu gosto muito de uma reflexão de Rebeca Taide, psicóloga, e ela diz assim, no livro que ela escreveu, Luto, contando a história da perda do filho dela. E ela diz assim, diante do sofrimento, é uma visão logoterápica, diante do sofrimento a gente pode agir de forma acanalhada ou de forma digna. Eu acredito que as pessoas que conseguem usar essa técnica, né, colar as suas marcas com ouro e potencializar o seu valor, a sua dignidade, a sua existência, elas não sofrem de forma acanalhada, elas sofrem de forma digna, né, de forma triunfal. Existem esses dois caminhos para a gente trilhar na hora que a gente está vivendo um sofrimento, que não é se eu vou viver um sofrimento, é quando eu vou viver um sofrimento. Porque você disse que não tem mudança sem sofrimento. E eu diria assim, não tem vida nenhuma sem sofrimento, né? Verdade, faz parte. Né? Viver é administrar essas Pedro, dores. nós estamos terminando esse momento mágico. Já? Na verdade, nós aprendemos muito hoje com você. E eu que aprendi com você. E o nosso público também. Então, para a gente encerrar, nós queremos que você faça a sua, né? Sua reflexão final. Não é despedida, não. Reflexão final. Passou rápido. Vamos lá. Tem uma estátua dos Estados Unidos chamada Self-Made Man, que é Bob Carlyle, que é você literalmente se esculpindo, batendo na pedra e se esculpindo. Cada pancada na pedra para se esculpir, para dar um novo formato, aquele material petrificado, cada pancada dói. E dói muito. Sejamos bons escultores, apreciando tudo que está vinculado ao processo. Ótimo. O processo é muito bonito. E, nordestinamente falando, lasquem-se. Verdade. Lasquem-se. Agora, lasquem-se dignamente. É igual a história da pedra lascada, que a gente não lasca a pedra para... Então, se lascar é se movimentar. É se movimentar. E sobre a psicologia do esporte, eu diria que o mais importante é o intrarrendimento da alma, muito mais do que qualquer viés performático. Perfeito. A taça que vale a pena é a taça de corpo e alma que você abraça todos os dias. E que um troféu não é parâmetro para a sua grandeza. Você é muito mais luminoso, solar e ascensional
do que qualquer troféu. Na sua galeria você tem o que importa, que são as pessoas que você ama. Perfeito. Perfeito. Arrasou. Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero agradecer, não é, a você, a Thaís, ao estúdio, porque nós estamos aqui de novo no Cast Arretado. E eu sempre finalizo com uma frase, né? E hoje eu vou finalizar com uma frase que tem a ver com a sua fala, Pedro. Essa frase é de Sigmund Freud. Volte seus olhos para dentro. Contemple suas próprias profundezas. Aprenda primeiro a conhecer-se. Então compreenderá porque está destinado a ficar doente e talvez evite adoecer no futuro. Sigmund Freud. Então, gente, curtam, compartilhem, sigam o canal Felizmente. Nós precisamos de uma moralzinha de vocês, né, Thaís? Vamos lá, hein? Bora Pois seguir. é. Com certeza, nesse episódio de hoje, tem um monte de conteúdo que você tem como compartilhar com várias pessoas que você conhece. Eita, me lembrei de fulano aqui. Me lembrei de fulano aqui. Joga para essas pessoas aí, para que eles possam também se nutrir com esse espaço. Pedro, que foi um espaço de muita nutrição. Eu digo que no consultório é um espaço, é uma troca, mas que é um espaço também de muita doação. E esse espaço hoje foi um espaço de muita nutrição. Vou sair daqui assim, nutrida, enriquecida. Eu também. Eu vou assistir esse episódio de novo para pegar todas essas referências. Você foi Estudamos perfeito. juntos. Arrasou Evoluímos muito. juntos. E aí Tá nós aqui pra temos, evoluir. nós temos um slogan. Um brinde. Um brinde. Eita. É com água, mas Com eu vou água, brindar. Que fala Eu assim... pensando aqui, cadê o brinde? Cadê? Felizmente, é o slogan do Felizmente. Felizmente é possível contemplar o sol. Vamos lá? Felizmente é possível contemplar o sol. Brilhem. Vamos lá. Uhum. Pedro, querido, eu queria lhe dar uma lembrancinha nossa. Um livro, Adoro porque a gente lembrancinha. acredita que conhecimento é poder. Ah, muito Um obrigado. mimozinho do Felizmente e um Oh. mimozinho Uau, aí. Frankel. Ah, Deixa eu mostrar aqui. isso. Sobre o sentido da vida. Maravilhoso. Vai aparecer agora, 1, 2, 3 e isso. Ah, Sobre o valeu. sentido da vida. Frankel. Perfeito. Tem um biscoitinho aqui que não vai Esse durar muito aí é tempo. para você dar a uma mulher, porque é do Dia Internacional da Mulher. Vai pra Lunarinha, um pedaço pra Lunária, um pedaço pra Manhã. As mulheres da minha vida. E a nossa agenda, Perfeito. felizmente. Muito Para obrigado. você anotar belíssimas reflexões e ir compartilhando pelos espaços que você vai, Pedro. Vamos juntos. Gratidão pelo Muito teu obrigada. Foi compartilhar muito aqui bom hoje. esse momento. Obrigada, doutora, mais Obrigada uma vez aqui a você, juntas, né? Juntas Nessa busca sempre. pela felicidade, que a gente viu que felicidade é propósito. Felicidade são pessoas, felicidade são boas emoções, né? Felicidade não é prazer, felicidade é sentido. É. Vamos em busca dessa E felicidade engajamento, verdadeira. você falou, engajamento. Honrado. Perfeito. Isso. Honrado. Gratidão, gente. Até a próxima. Beijo no coração de todos.